Olá, quinto ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e, como toda quinta-feira, as aulas de vocês são uma aula de história, uma aula de química, uma aula de artes e uma aula de matemática, que nessa videoaula seguirão essa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires, seguido por uma aula de química, ministrada pelo Mr. Gleidson, uma terceira aula de artes e uma quarta aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de uma live. Não percam as lives de vocês, ok? Pessoal, no mais, a descrição aqui no vídeo, estou deixando para vocês os minutos, os segundos de cada início de aula, tá bom? Junto com as atividades para casa de vocês. Podem nos procurar caso vocês tenham necessidade. E no mais, boa aula, ótima quinta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus, nono ano. Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham feito aí a leitura da página 36, 37 e 38 para a gente responder aí essas questões que eu passei lá no Classroom. Então, vamos lá? Vamos começar. Tá aqui o texto. Eu não vou ler o texto porque o vídeo vai ficar muito longo e esse vídeo, como o objetivo é correção das atividades, então acho que não faz necessário eu ler todo o texto, não. Então, vamos lá para a primeira questão. Com base, óbvio, na leitura do texto. Se você não lê o texto, você não vai encontrar as respostas para essas perguntas. Então, com base na leitura do texto, vamos responder as seguintes questões. Primeira, como o governo de Getúlio Vargas conquista o apoio de parte da população ao seu governo? Então, o nascimento aí do Estado Novo, ele se dá sobre a vigente preocupação de Vargas com a publicidade de seu regime e da sua consequente legitimação. Ele busca legitimação através aí dessa indústria cultural, que é principalmente por meio da comunicação em massa. Ela foi conquistada com forte apoio dos meios de comunicação. Desde o momento em que viu consolidar-se o golpe que levou ao poder em 1930, Getúlio Vargas mostrou-se bastante preocupado em estruturar o seu governo, ancorado em mecanismos de propaganda e controle da opinião pública, como meio de difundir as ideias e os ideais que norteavam a atuação política. Então, ele se resguardou das críticas, manipulando aí os meios de comunicação em massa para que as pessoas ouvissem apenas coisas positivas a respeito do seu governo. Número 2. Getúlio Vargas criou um órgão que foi considerado porta-voz oficial do Estado Novo e também responsável por preservar a sua imagem. Qual o nome desse órgão e como ele agia para garantir uma boa imagem de Getúlio e das obras do governo? Então, ele criou a DIP. A DIP, então, foi considerada aí esse porta-voz do governo. Não era exatamente o Getúlio que falava diretamente. Tinha toda uma assessoria que ajudava, era responsável aí por assessorá-lo e fazer com que ele não falasse besteira no meio dos outros. Então, ele não ia lá e simplesmente falava o que ele queria. Tinha uma assessoria que o auxiliava. Então, a DIP, ela era responsável não só pelas propagandas do governo, mas também pela autopreservação da imagem do Getúlio.
Essa autopreservação é o que eu acabei de colocar aí, essa questão de não deixar com que Getúlio falasse besteira em público, não deixar com que Getúlio ele agisse por impulso, falasse por impulso. Então era tudo monitorado para que ele sempre aparecesse bem na fita. Um político inquestionável. Então, juntou essas duas coisas, esse órgão e essa assessoria, e fazia com que Getúlio se projetasse para a sociedade como uma pessoa de bem, como um bom político, preocupado com todos. E isso vendeu de forma positiva a imagem aí do Getúlio Vargas, certo? Número 2. Qual o trabalho da DIP junto às escolas para propagação de ordem cívica, históricas, etc., que iam de encontro às determinações do Estado Novo? Ou seja, o que a DIP fazia para que não se disseminasse aí uma história contrária àquela que era contada nos meios de comunicação, porque vamos imaginar, o jornal, a TV coloca que o Getúlio Vargas era uma pessoa poderosa, magnífica, magnânima, que apoiava a educação e que fazia o bem para as crianças. Aí chegava lá na escola, o professor pegava, professor de história, que é meio rebelde mesmo, e falava, porque esse governo, meu tio saiu para trabalhar e não voltou para casa, esse governo não é bom e tal. Isso não é legal, né? A televisão fala uma coisa, mas dentro da escola está se falando outra coisa, nas ruas está se falando outra coisa. Então, como controlar isso daí? Como que a DIP controlou? Então, essa tarefa ela era importante. Como difundir aí essa ideia junto à sociedade de que o presidente era uma boa pessoa. Como que eles faziam isso? Primeiro, eles distribuíam retratos oficiais do presidente para todas as repartições públicas, todas as repartições, desde a escola até escolas, todos os órgãos públicos tinham aí a foto do presidente fixada em um local bem visível. Isso coíge, né? Como que eu vou falar mal de uma pessoa? Tá bem ali a fotinha dele ali me olhando. Isso era realmente para coagir as pessoas de não falarem nada do presidente, que ia denegrir aí a imagem dele. E para os estudantes brasileiros, especificamente, a DIP se dedicava à produção de cartilhas cívicas, nas quais a história do Brasil era contada de forma com que a figura de Vargas fosse vista como redentor, como salvador do Brasil. Então, por meio dessas cartilhas, a DIP transformou o aniversário de Vargas em efeméride escolar, de maneira com que centenas de escolas, milhares de crianças rendiam homenagens aí no dia 19 de abril. Então, essas cartilhas promoviam aí essa imagem do Getúlio Vargas como essa boa pessoa, esse bom presidente, certo? Próxima questão. Nos dias de hoje, ainda existe o problema de manipulação dos meios de comunicação? A política realizada no Brasil, na sua opinião, usa esse tipo de manipulação por meio da comunicação de massa? Então, essa pergunta aqui ela é uma pergunta bem pessoal. O que você acha? Você acha que os meios de comunicação manipulam a opinião pública? Né? Não só nessas questões políticas do Brasil, nós estamos vivendo aí momentos que a gente vê muita propaganda. Muita gente é a favor do isolamento, um monte de gente é contra o isolamento. E você, o que você acha? Você acha que realmente existe essa manipulação dos meios de comunicação? E a sua opinião? A política que se realiza, que é feita
no Brasil, ela usa esse meio de manipulação, ela usa a comunicação para manipular as pessoas. O que você acha? Você vai fazer um textinho, um texto não, você vai responder a essa pergunta. E eu gostaria sim que essa pergunta vocês me enviassem, tirassem foto dessa pergunta, dessa resposta, tá ok? E só dessa resposta, porque as outras, né, a gente encontra aí no texto. Mas essa última aqui, como é uma coisa pessoal, eu gostaria que vocês tirassem foto para mim e me mandassem, tá bom? Para que eu possa ler e não corrigir, mas saber da opinião de vocês, tá ok? Beijinhos e até a próxima! Olá, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando em mais uma videoaula. Hoje, quinta-feira, semana já acabando, mal começou e já tá acabando. Mês acabando, junto com a semana, o mês tá indo embora também. E estamos aí rumo para junho, contagem regressiva para as férias. E enquanto as férias não chegam, vamos seguir nossos estudos. E em Química, estamos seguindo nossos estudos na tabela periódica. Conforme eu observei aí na nossa conferência da semana passada, vocês já estão feras na tabela periódica. Eu vi aí que vocês estão entendendo bem, está funcionando muito bem, que bom, fico muito feliz com esse resultado. E vamos continuar os estudos da mesma forma. Aprimorando aí os estudos da tabela periódica, a gente continua com a tabela periódica e dando dois avisos. O primeiro é, pegue o caderno para as aulas, não faça as aulas sem o caderno do lado, seja para fazer anotações, anotar tarefa de casa, ou o que for, e avisar que na próxima semana, semana que vem, teremos prova de Química. A primeira prova oral de Química, já tivemos a de Física, vai ficar para terça, quarta e quinta da semana que vem, dia, deixa eu conferir aqui no calendário, vai cair exatamente primeira semana de junho, dia 3 e dia 4 de maio. Então, 3 e 4 de maio temos prova de Química. O que vai cair na prova de Química? Tudo que for falado até hoje. Tudo que eu falar até o último minuto dessa aula está dentro do conteúdo de Química. Tabela periódica e todos os detalhes, tudo que a gente foi falando desde que a gente começou os estudos da tabela periódica. Inclusive que a gente vai estudar hoje. Como vai funcionar a prova, vocês já sabem. Até terça-feira eu mando para vocês o horário de que cada um vai entrar na live. O aluno vai entrar na live no seu horário, vai ter lá o seu tempo, vou passar as perguntas, vão responder as perguntas, tranquilo, nada que vocês já não fizeram uma vez e deu muito certo. Então, até tudo que cair até o final da aula de hoje, tudo que eu falar até o final da aula de hoje, vai cair na prova de Química. Tudo dentro da tabela periódica, claro. Acho que vocês não terão dificuldade, já que eu vi que vocês estão feras, estão bem avançados na tabela periódica. Então continuem assim. Vamos só finalizar esse assunto hoje, que são as características dos elementos químicos que a gente vai ver da tabela periódica. Então caderno aí na mão, caneta do lado, vamos seguir o estudo. Só relembrando aí a tabela periódica, né, a clássica tabela periódica, que vocês já sabem para que serve, por quem foi criada, a ordem que ela é usada para ser organizada. Perguntas que nós fizemos aí nas lives e vocês responderam super bem. Não vou precisar ficar batendo na mesma tecla. Vamos seguir. Relembrando algo também que vocês mostraram que estão sabendo bem, que são as colunas, são chamadas de grupos ou famílias. Grupos ou famílias é a parte vertical. A parte horizontal, as linhas horizontais são chamadas de períodos. Então a gente tem períodos aí do 1 até o período 7, são 7 períodos. Então vertical, grupos ou famílias, horizontais são chamadas de períodos. Tranquilo, né? E essa daí é a tabela periódica do livro de vocês, que está aí mostrando as informações, o que é informado em cada quadradinho, que vocês também já mostraram que sabem bem, desde o número atômico lá em cima até o número de massa atômica lá embaixo. E aí, pessoal, o que eu ia falando que eu ia mostrar para a aula de hoje com vocês é que vocês viram aí, deixa eu só aumentar a iluminação. Vocês viram aí
que a tabela periódica, ela tem essas cores aí. Tem aí umas coisas amarelas, uns elementos pintados de amarelo, outros de rosa, de azul, e um lá em cima pintado de branco. O que que isso significa? Conforme a legenda aí da tabela periódica, isso significa qual característica, qual que é a classificação desse elemento. A cor não é um padrão, não significa que toda tabela periódica os metais serão amarelos, os não metais serão rosas, por aí vai. Mas significa que em cada tabela periódica vão ter cores diferentes esses mesmos elementos. Isso significa, deixa eu só ajustar aqui isso, que quando encontrado na natureza em seu estado original, eles são encontrados aí nessa característica. Então nós temos o hidrogênio, que é classificado como hidrogênio, porque só ele está branco, porque o hidrogênio ele é um cara único, ele tem características que nenhum dos outros elementos tem. Então ele tem um grupinho que é formado por ele. O grupo de hidrogênio é formado só pelo hidrogênio, mas é um grupo à parte, porque tem suas características à parte. Então o hidrogênio, tudo que está de amarelo, como você está vendo na legenda, são metais, tudo que está de rosa são não metais, e tudo que está de azul são gases nobres. E aí que cada um desses tipos tem características específicas. E é extremamente importante que vocês saibam as características de cada grupo. Por que esse grupo metal está separadinho aqui? O que esse grupinho tem em comum? O que o grupinho não metal também tem em comum? O que o grupinho gases nobres tem em comum? E o que o grupinho do oxigênio, que é formado só pelo oxigênio ali, tem em comum? A gente vai ver isso agora através de um mapa mental, que seria um mapa mental que eu daria para vocês em sala de aula. Porém, como não temos essa possibilidade, vamos estudá-lo aqui. E daqui vai ter uma tarefinha de casa. Essa aula tem tarefa de casa, tá? Então, esse mapa mental aí, ele é para facilitar vocês sobre entender essas características dos elementos da tabela periódica. Primeira parte do mapa mental, vamos olhar aí, é só ele relembrando a organização. A organização da tabela periódica é, em número atômico, aumenta de 1 em 1, ordem crescente. Isso vocês já sabem, responderam na live, perfeito. A organização da tabela periódica, além de ser em número atômico de forma crescente, ela é organizada em períodos e famílias. Famílias que também é chamada de grupos. Grupos ou famílias é a mesma coisa. Períodos são as horizontais, grupos ou famílias verticais. Então, quanto à organização, tem esse detalhezinho. E aí, ele tem os elementos. E só relembrando que em outras divisões, tem os elementos que ficam agrupados, duas fileirinhas, lembram? Duas fileirinhas que ficam representadas no mesmo quadradinho, que elas foram colocadas aí para facilitar a organização da tabela periódica, só a título de layout mesmo. Para que ficasse mais organizado, para não ficasse a tabela periódica com duas fileiras esticadas, ficasse mais confuso, essas duas fileirinhas, elas se encaixam dentro daquele quadradinho ali. Nós já falamos sobre isso na apresentação da tabela periódica. São as outras divisões. Então vamos ver aí os elementos. O primeiro grupo é o grupo que eu falei do hidrogênio, que está lá em cima. Quais são as características do hidrogênio? O hidrogênio ele não é um metal alcalino, ele é único. O hidrogênio ele é peculiar e não se encaixa. O que significa? Que o hidrogênio ele tem as características dele que não corresponde aos metais, aos ametais e gases nobres. Por isso, por ele ser tão único, por ele ser tão diferente, ele tem um grupo que é composto só por ele. Então, o grupo do hidrogênio é composto apenas pelo hidrogênio. Do hidrogênio, vamos aí para os metais. Quais são as características dos metais? Os metais eles são sólidos, né? É fácil de imaginar isso. Os metais, naturalmente, eles apresentam um brilho metálico, típico de metal mesmo, um brilho metalizado. Os metais, eles tilintam. O que é tilintar? Significa aquele sonzinho de sino, que eles emitem aquele som parecido com o de sino mesmo. Aquele tlim é uma característica que os metais apresentam. Eles são dúcteis. O que significa que eles são dúcteis? Deixa eu só regular aqui que a luz está baixa.
Dúcteis, pessoal, é o grau de deformação que esse metal, que esse elemento apresenta. Então ele chega a ser bem resistente. Então, para ele se romper, para ele se quebrar, é necessário um pouco de força. São também maleáveis, significa que são fáceis de ser conduzidos. E são também, isso é muito importante, essas características, ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Então os metais, eles têm boa condução, conduzem bem calor e eletricidade. Por isso é que a gente usa metal como uma forma de condutor para energia elétrica. Por isso que as panelas geralmente são de metais, porque conduzem bem o calor. Então, calor e eletricidade é fácil de ser conduzida através dos metais. Essas são as características dos metais. Esse desenho do lado é um metaleiro, para quem não pegou a referência. Entendeu a referência aí, né? Dá pra ver que é um metaleiro? Dá. Quem falou que não estava entendendo é um metaleiro. Cantor de sertanejo que não é, né? Olha esse cabelão aí, tá segurando uma guitarra. Enfim, características dos metais. Esses são os metais e essas são as características. Logo acima ali, a gente tem os ametais. Ametais são o mesmo que não metais. Dá a mesma coisa. Ametais, não metais, porque às vezes, mas aqui no meu livro tá não metais. No livro tá não metais. Mas é a mesma coisa que ametais. As principais características desse grupinho, dessa panelinha, dessa galerinha aí, é que eles não brilham. Além de não brilhar, eles são mal condutores, não conduzem bem nem calor e nem eletricidade. Então, os ametais não são bons condutores, são mal condutores, e eles têm diferentes estados físicos. Os ametais não são encontrados propriamente só em estado sólido, só em estado líquido. Eles têm diferentes estados físicos. Então, as características dos ametais é que não brilham, são maus condutores e têm diferentes estados físicos. E o último grupinho aí, que é aquele grupinho ali da direita, dá uma olhada aí também que a cor dos desenhos estão de acordo com a cor da tabela periódica. Os metais, que é o maior grupo, tá aí bem de roxo. O verde tá bem verdinho aí, a parte onde na tabela periódica tá essa galera dos não metais. E os gases nobres, que são aquela última fileirinha da direita, que está representada aqui de amarelo, eles têm essas características aí, ó. Eles são gases, né? Gases nobres são encontrados como gases. Eles têm baixa reatividade. O que é reatividade? É a capacidade de ganhar ou perder elétrons. Então, eles têm baixa reatividade e alguns são inertes. O que são inertes? É a dificuldade de se mexer. Então, deixa eu só registrar aqui que a luz estava fraca. Então, eles têm pouca atividade química naturalmente. Eles são mais parados, digamos assim. Então, essas são as características dos gases nobres. Por que tem essa moça aí? Porque é uma rainha nobre. Por isso, gases nobres, entenderam? Enfim. Pessoal, essas características aqui é muito importante para diferenciar por que afinal são divididos em grupos. Por que não junta tudo em uma coisa só? Porque cada uma dessa galera aí tem essas características. Então, se na tabela periódica você encontra um elemento que ele é metal, ele vai ter essas características aí. Se você encontra um elemento que ele é ametal, não metal, ele vai ter essas outras características. Se você encontra um elemento que é gás nobre, ele vai ter essas características, a mesma coisa com o hidrogênio. Perfeito? Um mapa mental aí excelente, super fácil, que vai ajudar bastante vocês, tanto nos estudos quanto na prova da semana que vem. Qual é o homework? O homework de vocês, desenhar o mapa mental do slide anterior e enviar foto para visto. Vocês vão desenhar esse mapa mental aqui no caderno com todos os detalhes, desde o metaleiro até a rainha, até todo o desenho aí. Vocês vão reproduzir esse mapa mental no caderno, vão tirar uma foto e vão me enviar, seja no WhatsApp, seja no Google Sala de Aula. É uma atividade valendo nota, não façam igual a atividade anterior,
que ficaram alguns alunos sem enviar. Todos têm que enviar, vale nota para participação, e a gente já está entrando aí no final do bimestre, já é nota aí para fechar o segundo bimestre, o boletim do segundo bimestre. Então vocês vão reproduzir esse mapa mental aí no caderno. Usem os dons artísticos, caprichem, escrevam as informações, destaquem como achar melhor, mas façam esse desenho, estudem esse mapa mental, conteúdo de prova da semana que vem também, ok? Então vocês vão pausar a tela, vão olhar o desenho e reproduzir no caderno. Esse é o homework, tudo tranquilo, fechado em mais uma semana. Vocês têm até quarta-feira da semana que vem, sempre uma semana até antes da aula, antes de acontecer a aula, vocês têm até quarta-feira que vem para me enviar a foto do que vocês fizeram no caderno, que aí eu vou anotar e vou lançar a nota de vocês. Estou aguardando. Qualquer dúvida, nos vemos segunda-feira para aula de física, segunda-feira tem videoaula, quarta-feira tem plantão de dúvidas 8h20, ok? Então dúvidas, anotem no caderno, me passem as dúvidas, não esqueçam de assistir sempre anotando informações importantes, o que não entendeu, o que não ficou claro, anota aí para vocês me perguntarem depois, ok? E é isso, pessoal, ótimo restinho de semana, já estamos entrando aí no fim de semana, amanhã é sexta e já é sábado e domingo. Aproveitem, estudem, descansem bastante. Qualquer coisa, só nos procurar. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau. Hello, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um conceito interessante, eu acho bastante interessante, que é o do yourself. O que é isso? O faça você mesmo. Por que ele é interessante, principalmente para nós do nono ano? Porque ele surgiu aí num contexto de pós-guerra. Então, eu acho bastante interessante nós estudamos o conceito desse faça você mesmo e o porquê que ele surgiu e o mais interessante é quem trouxe à tona. Então, vamos lá. Esse conceito, ele surgiu aí devido principalmente a escassez que teve aí no pós-guerra, mais especificadamente o pós-Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 50. Teve foi onde teve esse maior movimento e se fortificou principalmente nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo por conta aí dessa escassez do produto, não só de produtos, mas de matéria-prima, dificuldade de obter alguns produtos que estavam finalizados. As pessoas elas faziam as coisas, algumas coisas com as suas próprias mãos, principalmente procurando aí soluções para o dia a dia. Então, principalmente as pessoas ali do Japão, que por uma questão de espaço, elas tinham que economizar, de tentar pensar o espaço onde elas viviam de forma que coubesse o necessário de forma eficaz. Então, esse faça você mesmo, ele surgiu aí nesse contexto, ele surge nesse contexto. Então, o faça você mesmo, ele ganhou força no pós-guerra por causa dessa dificuldade. Mas, porém, o seu sentido, ele ficou diferente nos anos 70, porque nos anos 70 foi exatamente o contrário. Se nos anos 50 existia aí a escassez, nos anos 70 houve a abundância. Então, a oferta de produtos nos anos 70 e até nos dias de hoje, ela é bastante variada. A gente tem propagandas e ofertas em todos os lugares. Outdoor, TV, jornal, revista, internet, rede social. Sempre e o tempo todo, a gente tem aí algum produto nos sendo ofertado. Ou seja, uma enxurrada de oferta que nos leva ao consumo, que nos leva ao consumismo. Diferente daquela escassez dos anos 50, hoje o faça você mesmo, ele vem em contrapartida a esse movimento de
abundância. Mas esse consumismo, como que nós estamos tratando? O meio ambiente que nós estamos, esse movimento, ele surge então aí para pensar, para repensar o consumo. Será que a gente está consumindo direito? Será que nós somos pessoas legais com o meio ambiente, por exemplo? Será que nós somos pessoas legais com o meio ambiente como pessoa e como com as outras pessoas ao nosso redor? Nós somos legais com essas pessoas que estão à nossa volta? Nós somos legais, a nossa geração, ela está sendo uma geração legal com a geração que está por vir? Como que é isso? Esse movimento, então, ele surge para repensar aí essa questão do consumo. Então, nos leva ao criador, ao grande pensador, da onde surgiu essa ideologia do faça você mesmo. Por incrível que pareça, ela surgiu com o movimento punk. Isso mesmo. Às vezes a gente pensa no punk como algo ruim, algo errado, mas não é bem assim. Esse movimento, ele começa aí a ter força, essa ideologia de pensar: será que eu posso fazer isso? Ou eu posso comprar de um pequeno empreendedor que está na minha própria comunidade e que não usa aí o trabalho escravo, que não está depredando o meio ambiente para fornecer aquele produto para mim? Será que eu posso comprar de um pequeno produtor? Toda essa consciência, ela começa a surgir aí com o movimento punk, que vai para o artesanato buscando soluções para as coisas do dia a dia. E também isso vem e fortalece, então, o movimento punk. Porque o movimento punk, na verdade, ele é um movimento de contracultura. É um movimento que tenta questionar alguns conceitos da sociedade. E o que ele está questionando, então, ali nos anos 70? Exatamente o consumismo. Então, o movimento punk, ele vem aí questionando essa questão do consumismo e fazendo a sociedade pensar em um conceito do faça você mesmo, em vez de tentar já diretamente comprar produtos já prontos. Por exemplo, a gente pode pensar aí em um outro contexto que surge um movimento. No contexto onde as fábricas, elas limitam os direitos dos trabalhadores, por exemplo. E aí vamos pensar, uma fábrica que produz o quê? Ketchup. Ok, uma fábrica que produz ketchup. Aí, em vez, o que o movimento punk pensa? Propaga a ideia em vez de você ir lá e comprar o ketchup de um produtor, de uma fábrica que está explorando o trabalho das pessoas, você vai e faz o seu próprio ketchup. Então, o faça você mesmo, ele surgiu nesse contexto. Em vez de você pegar e comprar um tapete de uma pessoa, de uma fábrica que está explorando o trabalho escravo, por exemplo, a gente viu lá na sala de aula, nas aulas de história, que algumas empresas, principalmente a empresa têxtil, paga muito barato por produtos de pessoas que trabalham principalmente na Ásia. Lembro, eu acho que foi que vocês citaram a ideia de algumas marcas que cobram absurdos por uma camiseta, e essa camiseta ela vem de uma costura lá da Ásia, e que o preço que o dono da fábrica paga é irrelevante, visto o tamanho extraordinário de quanto ele ganha em cima desse produto. Então, o movimento punk, ele questiona exatamente isso. Em vez de você ir lá e comprar essa camiseta, por que você mesmo não faz a sua camiseta? Como? Com o artesanato. Em vez de você comprar um tapete, por que você não pega uma camiseta que você não usa mais, faz umas tiras e a partir dali faz o seu próprio tapete? Entendeu? Então, o movimento punk, ele vem para trazer essa consciência de consumo. O movimento, ele surge para que nós sejamos capazes de pensar soluções no nosso dia a dia, fabricar os nossos próprios produtos
e pensar um pouco aí nessa questão do consumismo, que é importante, ele vem sendo importante principalmente para o artesanato, trazer essa consciência de consumo, certo? Então, atividade de casa. Você já fez alguma coisa você mesmo? Então, tire uma foto de algo que você mesmo tenha feito. Qualquer coisa. Inclusive, se eu não me engano, em sala vocês fizeram um porta-retrato, certo? Esse porta-retrato, vocês podem tirar foto desse porta-retrato e mandar lá no Classroom. Se você não tem nada feito por você mesmo, dá tempo de fazer. Essa atividade vai ficar, vai valer 2 pontos até a próxima quarta-feira. Então, dá tempo de você fazer qualquer tipo de artesanato e ser apresentado, tá ok? Lembrando para vocês que essa já é a nossa terceira atividade, ou seja, já temos aí, junto com essa atividade, já temos o total de 6 pontos, são 2 pontos cada atividade, essa já é a terceira atividade. Se você não está acompanhando, por favor, ainda dá tempo de conquistar os seus pontos. Lembrando que até quarta-feira essa atividade vale 2 pontos. Quinta-feira em diante, pode se entregar atrasado? Pode. Porém, vai valer apenas 1 ponto. Então, não perca os prazos e as datas de apresentar as suas atividades, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver um último exercício, né, de função quadrática e para depois a gente entrar na parte do gráfico da função, né? Então, página 43, vamos fazer o exercício número 1. Beleza? Então, vou aqui página 43, número 1. Aí ele fala assim no número 1, ó. Assinale as funções quadráticas, depois determine os coeficientes A, B, C de cada uma delas. Tá. Para ser função quadrática, a gente vai ter que organizar cada uma delas primeiro, antes da gente encontrar o ABC. Tá? Então, aí já vamos abrindo e já vamos achando o ABC. Também dá para fazer isso. Então, vai ficar o seguinte. A primeira aí a gente tem f de x igual a x mais 5 ao quadrado menos 13, não é isso? Então, ó, primeiro aqui, ó, essa parte aqui, ó, ao quadrado, a gente tem que organizar ela. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, não é? X mais 5 vezes x mais 5, não é isso? Menos 13. Então tá, então isso aqui, ó, a gente faz a nossa distributiva, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Então vai ficar assim, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 5 mais 5x. 5 vezes x mais 5x. 5 vezes 5 mais 25 menos 13. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado. 5x mais 5x dá 10x. 25 menos 13 vai dar 12. Então, mais 12. Então essa aqui, ó, tá vendo que não dá para fazer mais nada, né? Então essa aqui é a nossa função. Ela é quadrática? É, por quê? Porque a maior potência dela aqui, ó, é o 2, então ela é quadrática. Então o A dela é o termo que acompanha, vamos pôr de verde aqui, ó, é o termo que acompanha o x ao quadrado, é o A. O B é o termo que acompanha o x e o C é o termo que está sozinho. Então, ó, A é igual a 1, B é igual a 10 e C é igual a 12. Beleza? Então vamos para a letra B. Tem assim, ó, f de x, não, g de x, né? G de x é igual a 4x mais, aí tem 3x menos 2 ao quadrado. Mesma coisa a gente faz. Então vamos pegar aqui, ó, vamos repetir o 4x mais, e aqui vai ficar 3x menos 2 vezes 3x menos 2. Faço a minha distributiva.
Vai ficar assim, ó. 4x mais 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Menos 2 vezes 3x dá menos 6x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, vamos juntar os termos semelhantes. Ó. Eu tenho 4x com menos 6x com menos 6x. Então, ó, menos 6x vai dar menos 12x, não é isso? Menos 12x mais 4x dá menos 8x. Então, vamos lá. Ó. 9x ao quadrado menos 8x mais 4. Então, essa é a minha função. Ela é do primeiro grau? Do segundo grau? É, então é quadrático. Qual que é meu A? Qual que é meu B? A é 9, B é menos 8 e C é 4. Beleza? Então deixa eu apagar aqui agora. Então, ó, até agora a letra A e a letra B são, vocês podem marcar um X aí, elas são quadráticas. Então, letra C. Letra C eu tenho h de x igual a 3 vezes 4 menos x mais 9x. Então, vamos lá. Aqui, ó, o 3 está multiplicando, tá? Isso aqui. Então, vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos x dá menos 3x mais 9x. Então, ó, menos 3x mais 9x vai dar mais 6x, não é? Então, vai ficar 12 mais 6x. Essa, não tem como fazer mais nada, essa é a nossa função. Ela não é de segundo grau, ela não é quadrática. Tá? Então, ela não tem A, nem B, nem C. Beleza? Vamos para a próxima. D. A D eu tenho m de x igual a x vezes x mais 1. Opa, x mais 9, né? Menos 7x mais 6. Tá. Nessa daqui, ó, o x está multiplicando. Beleza? Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 9 mais 9x. Menos 7x mais 6. Então, juntar os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado. 9x menos 7x dá 2x mais 6. Então, essa é a minha função. É quadrática? É. Olha o quadrado aqui. Então, o A é 1, o B é 2 e o C é 6. Beleza? Então, essa aqui é quadrática. Vamos para a nossa última questão, a letra E. Então, a gente tem assim, ó, n de x é igual a x mais 1 ao quadrado mais x menos 6 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, x mais 1 vezes x mais 1 mais x menos 6 vezes x menos 6. Então, distributiva aqui e distributiva aqui. Beleza? Vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 mais x. 1 vezes x mais x. 1 vezes 1 mais 1. Mais x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Tá? Então agora a gente vai juntar os termos semelhantes, ó. X ao quadrado com x ao quadrado. X com menos 6x com menos 6x. E outra cor aqui. Numeral com numeral. Beleza? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. X mais x, 2x. 2x menos 6x dá menos 4x. Menos 4x com menos 6x dá menos 10x. Beleza?
E depois 1 mais 36 dá 37. Então mais 37. Então meu A, ela é quadrática? É, ó. O maior grau dela é o 2. Então é quadrática. Então meu A é 2. Meu B é menos 10. E meu C é 37. Beleza? Então, gente, eu vou deixar pra vocês a número 2 dessa mesma página, tá? Então vou pôr aqui, ó, fazer número 2. A número 2 ele fala o quê? Calcule os valores de x na função g de x quando... Então é só vocês pegarem a equação que tem aí e igualar a menos 8 na letra A, né, no caso. Então vai ficar 2x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a menos 8. Aí vocês vão organizar ela, vai formar uma equação do segundo grau igualar a zero, né, depois deixar igual a zero. E vão resolver por delta e Bhaskara, beleza? Então, fazer número 2, página 43. Beleza, galera, essa aí foi a nossa aula. Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, obrigado, até a próxima.